Estaremos. Glória a Jesus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Grato pela boa recepção. Convido a que se assente por um instante para que eu faça aqui minhas considerações e agradecimentos iniciais. Saudar aqui de forma digna e respeitosa o pastor Wagner, presidente da convenção, pastor José Alves, que aqui ainda não se encontra, mas o anfitrião, eu deixo aqui registrado meu agradecimento por estar nos recepcionando nesse tão belo trabalho, tão importante para o avanço da obra do Senhor. Minha gratidão também ao pastor Joel, esse amigo de longa data, juntamente com sua esposa, missionária Nathalie. Agradecido também pelo convite e lembrança. Achei que quando se mudasse para cá se esqueceria de nós, mas graças a Deus lembrou-se de nós para que pudéssemos aqui estar. Deixa eu ver se encaixa aqui certinho. Pronto. E Deus seja louvado pela vida deste casal abençoado que tem, com absoluta certeza, sido instrumento nas mãos do Senhor para servir a Deus neste estado de uma forma brilhante, como fazia ali no Espírito Santo, Minas Gerais, por onde passaram. A boa mão do Senhor sempre os acompanhou e eles sempre deixaram um bom legado, boas lembranças, e isso é muito bom. E nós queremos louvar a Deus pela vida deste casal a quem muito amamos e apreciamos. A todos os obreiros da casa, toda a igreja, muito obrigado pelo carinho, pela boa receptividade. Sinto-me muito bem acolhido entre os irmãos. Como já foi dito, nós viemos ali do estado do Espírito Santo. Eu moro na cidade de Vila Velha, que é ao lado da cidade de Vitória, portanto, está ali na região metropolitana. Sirvo a Deus como vice-presidente de um ministério que ali está estabelecido há mais de 50 anos. E temos andado um pouco por onde o Senhor nos tem enviado, falando de missões, ajudando a obra missionária, contribuindo efetivamente, pessoalmente e financeiramente também, como foi dito, a importância de estar envolvido completamente na obra missionária. Nós temos feito esse trabalho, a nossa igreja tem missionários espalhados por algumas partes do mundo. Temos missionários em Angola, em Moçambique, na Argentina, no Peru. Temos missionários no Piauí, no Vale de Jequitinhonha. E nós louvamos a Deus porque nós entendemos que aonde o Senhor nos permite ir, aonde o Senhor nos permite chegar, nós temos que aproveitar a oportunidade, pois, na verdade, trata-se de um privilégio poder somar com o Senhor, ter o privilégio de somar nesta obra que já nasceu vitoriosa. A obra missionária é uma obra que já nasceu vitoriosa. Basta lermos o livro do Apocalipse, lá encontraremos registrado na visão de João, quando no céu foi pelo Senhor levado, e ele disse que ali viu pessoas salvas, oriundas de todos os povos, tribos, línguas e nações. De maneira que o que ele está dizendo é que a tarefa que o Senhor nos incumbiu, João já teve o privilégio de ver e dizer, ela foi executada com galhardia, ela foi realizada, ela foi cumprida. Então nós temos a oportunidade de participar de uma obra que já sabemos de antemão que a vitória está garantida. Então é um privilégio muito grande, sem dúvida, poder estar envolvido na obra missionária. Me foi dada a tarefa de falar nesta, já quase início de noite, né? Esse horário assim, fim de tarde, início de noite. Havia a preocupação de falar antes do lanche, né? Depois do lanche, não sei, vamos ver agora se os irmãos vão continuar bem atentos aí. Vocês comeram bem, mas conseguem me ouvir um pouquinho aí, umas 2h30, 3h? Não, brincadeira. Ô, pastor, o senhor chegou? Ah, não, porque o senhor não estava aqui.
Não, claro que nós vamos deixar a irmã Nathalie falar 1h30, porque ela fala depois de mim, 1h30, 2 horas, a irmã Nathalie, missionária, estará falando. Meus irmãos, antes de entrarmos no assunto, eu trouxe aqui alguns materiais, tomo a liberdade de apresentar um dos livros que o Senhor me deu a graça de escrever. Eu tenho alguns livros escritos, mas hoje eu trouxe apenas este, intitulado Conversão Parcial, a Tragédia de Caminhar com Deus pela Metade. É um livro que trata de um problema crônico no evangelicalismo brasileiro e, por que não dizer, até em outras partes que a gente tem ido e tem visto, que é um grupo de cristãos, entre aspas, ou de crentes, que tem entregado a sua vida a Jesus, mas não por inteiro, tem servido a Deus pela metade. Adora pela metade, obedece pela metade, porém ninguém vai para o céu pela metade. É necessário que haja uma conversão total, verdadeira, genuína, para ser digno das bênçãos prometidas pelo Senhor para a sua igreja. Esse livro, ele tem abençoado muitas vidas, está na 3ª edição. A editora que o lançou nos ajudou a distribuir em várias partes, tanto do Brasil como no exterior, América, Europa, África. Muitos lugares já tiveram a oportunidade de ler este livro e nos dar algum feedback, mas tem uma história que é marcante, faz a gente refletir, e tem tudo a ver com o conteúdo deste livro. Fala de um homem que estava em um culto. Este homem havia sofrido um acidente muito grave, escapou com vida, mas teve que amputar os seus membros superiores e inferiores, ficando apenas com o tronco. E depois de ter sofrido esse acidente e ter ficado nessa condição, ele foi levado a um culto. E na hora em que a mensagem se encerra e o convite a entregar a vida a Jesus é feito, ele sinaliza para a pessoa que o conduziu até aquele culto para que o levasse à frente, pois ele gostaria de entregar a vida a Jesus. E quando o levaram à frente, ele ali, diante do pastor que havia pregado e feito o convite, ele fez o seguinte questionamento ao pastor. Ele disse: pastor, será que Jesus aceita um homem como eu pela metade? Era assim que ele se julgava pelo fato de ter tido as amputações pelas quais passou, após aquele acidente. Ele se julgava um homem pela metade. E ele deixou o pastor naquela situação embaraçosa, uma pergunta diante de toda a igreja: pastor, será que o Senhor aceita um homem como eu pela metade? Porém, aquele pastor, sem dúvida alguma, iluminado, guiado pelo Espírito Santo, sabiamente o respondeu: Deus sempre aceitará um homem pela metade que se entrega por inteiro. O Senhor só não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. E aí vamos pensar, em que parte dessa história estamos nós? Será que temos nos entregado por inteiro? Então esse livro fala um pouco sobre este assunto. Quando eu anuncio, tem gente que pensa assim: é livro para desviado, não é para mim não, eu estou bem. Mas é um livro que nos ajuda a até fazer uma análise do nosso cristianismo à luz da Bíblia. O livro não é a Bíblia, mas é baseado em textos bíblicos e nos ajuda a refletir o nosso serviço cristão à luz da Bíblia. O pastor disse que eu ia pagar o café, mas o café já estava pago, então vou dar um livro para o pastor. O café já estava pago. Aí depois o senhor paga outro café para mim. Amanhã. Pois bem, meus irmãos, como dizia, antes desse parêntese de apresentação desse meu material, a missionária Nathalie deu-me a incumbência de falar sobre um assunto que não é tão simples, que é sobre a compreensão ou entendendo o chamado missional da igreja, ou até mesmo falando sobre os desafios de uma igreja missional na atualidade. O termo igreja missional é um termo que tem começado a ser utilizado, aliás, não é tão recente, mas dado as literaturas missiológicas que dispomos, este termo, poderíamos dizer, ele é um pouco recente dentro desse aspecto. E ele tem sido usado para fazer uma pequena diferenciação do que seria uma igreja missionária de uma igreja missional.
a princípio parece que os termos são análogos, parece que são sinônimos, mas muitos missiólogos, muitos escritores, e eu aqui fiz algumas anotações para que, a princípio, nós lidemos com esses conceitos e, então, depois, a partir de uma exposição bíblica, possamos compreender melhor na prática esses conceitos. Mas eu trouxe aqui alguns conceitos que nos ajudam a entender o que é uma igreja missional, para que então possamos entender e ter a consciência plena do chamado de ser ou o chamado a ser uma igreja missional. E muitos autores, eles dizem de uma igreja missional ser uma igreja que entende que a sua própria identidade e natureza são totalmente definidas, claro, pela Bíblia Sagrada, mas sempre com esse viés da missão. Ou seja, é uma igreja que compreende a sua existência para a missão. Ainda outros conceitos dizem que uma igreja missional é uma igreja que a sua completa existência deve ser direcionada para o mundo, ou seja, para servir as pessoas, para ser sal da terra, luz do mundo. Ela está intrinsecamente vocacionada para servir o mundo, no sentido de ir em busca das pessoas, convencê-las, através da ação do Espírito Santo, obviamente, trazê-las para o seio do Senhor. Uma igreja missional é uma igreja que compreende ser uma testemunha de Cristo em vida, obras e palavras. Portanto, como os irmãos estão percebendo, a princípio, o conceito de igreja missional é o conceito de uma igreja que ela está realizando missões o tempo todo. Tudo o que ela faz está diretamente relacionado com o compromisso missionário. Qualquer atividade, interna ou externa, seja atividades litúrgicas, seja atividades coletivas, mas qualquer de nós, enquanto membros do corpo de Cristo, portanto, membros da Igreja do Senhor, nós devemos entender que nós somos missionários de tempo integral. Já foi dito aqui que a responsabilidade de pregar o Evangelho não é de um corpo ministerial, não é de um grupo eclesiástico, não é de alguns poucos ungidos. A responsabilidade de pregar o Evangelho é da igreja. A responsabilidade de anunciar a Cristo é da igreja. E essa responsabilidade não pode e nem deve ser assumida em apenas alguns momentos, em alguns períodos, em dias marcados, em horas marcadas, em lugares marcados. Uma igreja missional, ela está o tempo todo atenta às oportunidades, às possibilidades dela cumprir a sua missão na terra, pois entende que aqui está para tal. É um conceito. Uma igreja missional é uma igreja cuja identidade missionária molda a sua vida interna. Por exemplo, o louvor da igreja é sempre com foco a adorar a Deus e evangelizar simultaneamente. São louvores, hinos, que têm como propósito o enlevo espiritual da congregação, enaltecimento do Deus a quem nós servimos, o único e verdadeiro, mas também tem foco em anunciar a mensagem do Evangelho através do louvor, da adoração. Toda a liturgia tem esse enfoque missional, a comunhão, a liderança, etc. Tudo que acontece na igreja é com esta visão. Finalmente, uma igreja missional é uma igreja que treina todos os seus membros para praticar o Evangelho em suas diversas vocações no mundo. É uma igreja que está sempre preparando pessoas para que, no exercício de suas atividades profissionais, seculares ou estudantis, que estejam sempre atentos a oportunidades e possibilidades de fazer o nome do Senhor Jesus conhecido e compreendido que Ele é o único e suficiente Salvador. Portanto, o conceito de igreja missional, e por isso que eu disse, é uma tarefa não muito simples, porque isso passa por uma mudança cultural, e não é simples moldarmos a cultura, a mentalidade. Não é muito fácil você trazer conceitos que, por vezes, são diferentes dos conceitos aos quais nós já viemos sendo moldados por Ele há muito tempo. Mas um conceito muito forte, muito veemente,
de igreja missional é esse conceito de uma igreja que respira o desejo, o amor, o zelo, o anelo pela busca das almas perdidas, que está o tempo todo pensando, considerando, imaginando, trabalhando, projetando, se programando para cada vez mais avançar no anelo de trazer almas aos pés do Senhor Jesus. Uma igreja missional é uma igreja que tudo que ela faz gira em torno da missão. Portanto, o conceito de igreja missionária, apenas para tentar diferenciar conceitualmente, é claro que aqui nós não queremos ficar apegados a termos, mas precisamos iniciar com conceitos, de maneira então que conceitualmente uma igreja com uma visão missionária, dentro destes conceitos da missiologia moderna, uma igreja com visão missionária é aquela igreja que entende que ela envia o missionário. Uma igreja com visão missional é uma igreja que entende que ela é enviada. Você consegue perceber? Uma igreja missionária, ela diz assim: eu enviei, missionário tal, eu enviei. A igreja missional, ela diz: eu fui enviada. A minha existência na terra é porque eu fui enviado. Eu estou aqui para cumprir uma missão. Eu não enviei alguém para cumprir uma missão. Eu fui enviado. A igreja é uma igreja missional. Ela entende que a sua razão de existir já é o próprio propósito da missão. E para nós entendermos então o chamado da igreja missional, compreendermos tudo isso à luz da Bíblia, eu me proponho a falar nesta tarde, já início de noite, com os irmãos dentro do texto em que Jesus ele anuncia aos seus discípulos a respeito da fundação da sua igreja, para que nós possamos aqui extrair algumas informações práticas, algumas informações de caráter missiológico dentro da apresentação de Jesus da sua igreja. Portanto, Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos fazer menção a partir do versículo de número 13. Evangelho do Senhor Jesus, segundo o evangelista Mateus, o capítulo 16, a partir do versículo 13. Os irmãos podem acompanhar assentados mesmo. Assim está escrito: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém. Por enquanto até aqui, depois nós vamos prosseguir ainda dentro desse contexto. Mas por enquanto, vamos lembrar deste episódio em que o Senhor Jesus revela acerca da fundação futura, como o texto nos apresenta, a fundação futura de sua igreja. O episódio em apreço ocorre em uma localidade não muito comum dentro do exercício ministerial de Jesus. Não está ocorrendo este encontro na Judéia, não está ocorrendo este encontro na Galileia, nem mesmo em Samaria, onde ocasionalmente o Senhor Jesus transitava. O texto diz que ele está com seus discípulos nas partes de Cesareia de Filipe. Ou seja,
ele leva os seus discípulos para uma região afastada do lugar onde ele costumeiramente exercia o seu ministério. É como se estivesse ocorrendo uma reunião reservada, fora daquele centro urbano, mais nervoso, mais crítico, onde o Senhor Jesus pouco tempo tinha até mesmo para descansar. Então ele retira-se com os seus discípulos, leva-os a esta localidade e faz o questionamento, que é este: o que os homens têm dito acerca do Filho do Homem? É como se Jesus estivesse perguntando a eles, como representantes legítimos da população daqueles dias, pescadores, cobradores de impostos, ou seja, pessoas extraídas das mais diversas camadas da sociedade, que estavam caminhando com Jesus já há algum tempo, pessoas que tinham acesso a outras pessoas da sociedade, e o Senhor pergunta a ele: o que vocês estão ouvindo, que estão dizendo a meu respeito? O que é que os homens estão falando sobre o Filho do Homem? E aí as respostas que se apresentam a Jesus são estas. Alguns estavam dizendo de Jesus que ele era João Batista. Havia um outro grupo que respondeu a esta questão dizendo que Jesus era Elias. Um terceiro grupo dizia que Jesus era Jeremias. E finalmente o quarto grupo, sem condição de identificá-lo pessoalmente com alguém, disse apenas que ele era um dos profetas. Portanto, nós temos aqui uma visão quádrupla da mesma pessoa. Perceba como as perspectivas são diferentes sobre a mesma pessoa. As pessoas podem ter visões diferentes sobre a mesma pessoa. Alguns estão dizendo uma coisa acerca de Jesus, outras coisas do mesmo Jesus. João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. De maneira que, no primeiro momento, fica claro que as pessoas não conseguem compreender com exatidão quem é Jesus. As pessoas têm as noções mais variadas acerca de quem é Jesus. Não é tão simples assim identificar e discernir plenamente, perfeitamente quem é Jesus. O mesmo Jesus que foi visto por tantos, tinham as mais diversificadas reconhecimento de quem ele era. Jeremias, Elias, João Batista ou um dos profetas. O que há em comum dentro dessas quatro perspectivas é o fato de que tanto João Batista, quanto Elias, quanto Jeremias, quanto o fato de dizerem que ele era um dos profetas, as quatro respostas estão apontando para profetas. Elias era profeta, Jeremias era profeta, João Batista era profeta, e quem não identificou pessoalmente dizia que ele era um dos profetas. Ou seja, o máximo que as pessoas conseguiam compreender sobre Jesus era: ele é alguém que tem uma palavra da parte de Deus, ele é um porta-voz de Deus, ele é alguém que traz uma mensagem do céu para a terra, ele é alguém que ouviu algo de Deus e tem a transmitir à humanidade. Era o que diziam de Jesus. A segunda pergunta, então, que ele faz é de caráter mais íntimo e pessoal. Agora a pergunta é dirigida aos que convivem com ele, que foram escolhidos, separados, eleitos pela sua própria vontade para estarem com ele, para conviver com ele. E então ele pergunta: e para vocês? Quem eu sou para vocês? As pessoas têm visões diferenciadas acerca de mim. As pessoas têm ideias as mais diversas sobre mim. As pessoas não conseguem discernir com exatidão quem eu sou. Mas a questão agora é: e vocês que convivem comigo, andam comigo, caminham aí por essas estradas empoeiradas da Palestina comigo, dormem comigo num barco, atravessam de um lado para o outro, comem comigo, e para vocês, quem eu sou? Pedro, mediante o caráter impulsivo que sabemos que ele possuía, ele então assume a responsabilidade de falar em nome do grupo, e mais que depressa ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pergunta inicial de Jesus é:
o que estão dizendo sobre o Filho do Homem? O que os homens dizem do Filho do Homem? E a resposta de Pedro é: para mim, o Filho do Homem não é apenas Filho do Homem. Para mim, o Filho do Homem é o Filho do Deus vivo. As pessoas dizem que o Senhor é um profeta, alguém que tem uma palavra da parte de Deus. Para mim, o Senhor não é alguém que tem uma palavra, o Senhor é a palavra. O Senhor não é alguém que tem uma mensagem, o Senhor é a mensagem. O Senhor não é alguém que trouxe a boa nova, o Senhor é a boa nova. O Senhor é o Cristo, é o Salvador, o Senhor é a resposta, é a solução para todas as nossas necessidades. A resposta de Pedro, irmão, embora analisando-a hoje em dia, em pleno século 21, parece ser tão simplória, porque já temos toda a revelação dos livros do Evangelho, Atos dos Apóstolos, as epístolas. Para nós isso é tão claro, tão óbvio, mas aquela resposta de Pedro foi tão impactante que o próprio Jesus teve de dizer: Pedro, o que tu acaba de dizer, sem dúvida alguma, não é oriundo nem de carne nem de sangue. Você acaba de dizer algo que não é proveniente da natureza humana. Isso que você acaba de dizer, você não atingiu esse conhecimento por intermédio da sua própria intelectualidade. Não tem nada de terreno nisso que você acabou de falar. Pedro, meu Pai que está no céu acaba de abrir os seus olhos espirituais, e você acabou de atingir a revelação perfeita de quem eu sou. É muito simples o texto, mas é muito simples a mensagem também, porque Pedro está ouvindo de Jesus o seguinte: Jesus está dizendo: olha, é impossível ter uma revelação perfeita da minha pessoa se o Pai que está nos céus não der essa revelação. É necessário que haja uma intervenção do céu para que a mente humana, cauterizada pelo pecado, para que os olhos terrenos tão fechados com as imundícias desse mundo, possam ter as suas escamas removidas e compreender que está diante deles o Salvador da humanidade. É só Deus que pode operar o milagre de revelar verdadeiramente quem Jesus é. E aí, quando Pedro ele atinge esse nível de intimidade, porque isso daqui é fruto de um relacionamento, a ponto de o Pai entregar a ele esta revelação tão bela sobre a pessoa do Filho, agora que Pedro demonstra ter o entendimento perfeito de quem é Jesus, na sequência Jesus vai dizer: pois eu também te digo que tu és. Perceba que a ordem aqui não está fora do lugar. Depois que Pedro descobre quem é Cristo, agora ele vai descobrir quem ele é. Isso tudo tem a ver com o que eu comecei a falar hoje aqui. Entendendo o chamado da igreja. Primeiro nós precisamos entender a origem da igreja. Estamos voltando à origem aqui. Estamos voltando lá no início. A igreja só vai entender quem ela é. A igreja só vai ter uma noção exata do seu propósito, da sua razão de existir, se ela tiver também um conhecimento claro de quem é Jesus. E ela só vai ter esse conhecimento exato de quem é Jesus mediante o nível de relacionamento que ela tem com o céu. Quanto mais elevado o nível de relacionamento com o céu, mais elevado será a sua capacidade de compreender quem é Jesus. Quanto mais você compreende quem é Jesus, mais você se descobre, mais você se compreende. Essas crises de identidade que têm acercado o mundo afora, pessoas que não sabem as grandes perguntas da humanidade desde que aqui estamos: de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou? As pessoas estão se questionando, as universidades, os livros escritos aos montes, desde a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, e os livros continuam sendo escritos para responder essas grandes questões da humanidade. São muitas as teses, as teorias, as explicações, dentro de uma perspectiva humana, terrena, carnal, diabólica, para tentar responder de onde eu vim, por que é que eu estou aqui, para onde eu vou, quando na verdade a resposta para as três perguntas é uma só: nós viemos de Deus, foi Ele quem nos fez, nós estamos aqui para a glória dEle, para servi-lo, para adorá-lo, para honrá-lo, e quando terminar a nossa missão voltaremos para casa. Ele está nos esperando e é para junto dEle que tornaremos. A resposta a essas perguntas é uma só: é Ele a razão da existência da igreja. É Ele. E quando esse conhecimento chega,
todas essas crises caem por terra. Jesus então vai dizer: tu és o Cristo. Aliás, Pedro diz a ele: tu és o Cristo. Jesus responde: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não precisamos entrar nesse pormenor, nesse detalhe teológico do que estaria aqui representando, todos acreditamos tratar-se da revelação ora dita por Pedro. Esta pedra é a revelação de que Jesus é o Cristo. Sobre esta revelação, sobre esta palavra, eu edificarei, Jesus diz, a minha igreja. A expressão é futura: eu edificarei. Ora, então significa dizer que até aqui a igreja ainda não estava edificada? Sim, porque para que a igreja fosse edificada, primeiro ela precisaria ser comprada. O Senhor Jesus edificaria uma igreja com pessoas que ele compraria, e para comprar ele deveria derramar o seu sangue. Ele haveria de comprar povos, tribos, línguas e nações, como está lá no Apocalipse, para o nosso Deus. Compraste homens, está falando da humanidade. Isso aqui não é apenas relativo a gênero, toda a humanidade, oriundos de todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdote. Então ele está dizendo: em um tempo futuro eu edificarei a minha igreja. E a característica marcante da minha igreja é esta: ela avançará, ela progredirá, e as portas do inferno não serão capazes de deter o avanço da minha igreja. As portas do inferno não resistirão à amplitude que alcançará a minha igreja. Não haverá resistência demoníaca, diabólica, infernal, que será capaz de impedir o propósito estabelecido para ser realizado por intermédio da minha igreja. Eu vou edificar uma igreja forte, eu vou edificar uma igreja poderosa, eu vou edificar uma igreja que ela já nasce com o DNA de vencedora, e as portas do inferno não serão capazes de detê-la. E aí então Jesus prossegue dizendo a Pedro que haveria de dar a ele as chaves que abririam as portas do reino dos céus, de forma que tudo que for ligado na terra seria ligado no céu, e tudo que fosse desligado na terra seria desligado nos céus. A Pedro caberia a responsabilidade de abrir a porta de entrada ao reino. Isto fala da pregação do evangelho, do querigma, a exposição da palavra. Pedro recebeu a revelação de quem era Cristo, e é ele quem começaria a usar essa chave, que é a revelação, para abrir a porta a outras pessoas, para que outras pessoas também soubessem quem é Cristo e então pudessem ter acesso ao céu. É essa chave que está nas nossas mãos. Eu sei quem é o Cristo, e eu não posso apenas dizer quem é o Cristo para quem já sabe quem é o Cristo. Eu não posso usar essa chave apenas para quem já tem acesso aos céus. Essa chave que está na minha mão, na sua mão, na nossa mão, nós não podemos usá-la apenas 2 dias por semana quando nos encontramos. Essa chave está nas nossas mãos 24 horas por dia, 7 dias por semana. A vocação da igreja é abrir a porta do céu, missionária Nathalie. A vocação da igreja é dar acesso aos céus àqueles que não conhecem quem é Jesus. E aí o Senhor Jesus diz assim, interessante, ele diz: por enquanto, ele ordena aos discípulos: por enquanto não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Não é momento de dizer que eu sou o Cristo. Chegaria o tempo de dizer, mas naquele momento Jesus disse: por enquanto não digam. E aí, porque os seus discípulos atingiram a compreensão de quem de fato ele é, o que ele veio fazer, comprar uma igreja, resgatar um povo, salvar um povo, dar acesso ao céu a este povo, ele vai dizer na sequência, versículo 21, se você manteve a sua Bíblia aberta, você vai perceber que é ato contínuo. Ele diz assim: desde então, ou seja, a partir deste momento, as mensagens de Jesus começam a mudar a partir de aqui. A partir de então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
aqui está o processo do resgate da igreja. Aqui está tudo o que o Cristo precisaria enfrentar para comprar a igreja, para edificar a igreja. É como se, na sequência daquele diálogo, daquela conversa reservada com os apóstolos, naquele lugar reservado, olha, agora que vocês já compreenderam quem eu sou e o que eu vim aqui fazer, agora eu posso abrir para vocês como se dará esse processo, qual será os próximos passos, por onde eu terei que passar, para que tudo isso se cumpra, para que nasça uma igreja poderosa, para que nasça uma igreja vibrante, para que nasça uma igreja cheia de unção. Eu preciso entregar a minha vida na cruz, eu preciso me sacrificar por ela. Para a igreja nascer, é necessário que haja sacrifício. Pedro, quando ouve esta palavra de Jesus, ele se mostra imaturo ainda, e ele tenta então demover o Senhor Jesus deste caminho. Pedro tenta dissuadir Jesus de tomar o caminho da cruz. Pedro diz assim: Senhor, de modo algum isso te acontecerá, tenha compaixão de ti mesmo. Pedro está dizendo assim: Senhor, olhe para si mesmo, cuide de ti, preocupe-se consigo mesmo. Preste bem atenção, Jesus está dizendo: eu vou edificar uma igreja, mas para que haja uma igreja, para que hajam vidas, para que hajam povos, tribos, nações, é necessário que haja primeiro sacrifício. Eu preciso me sacrificar, eu preciso ir à cruz, eu preciso enfrentar a humilhação, eu preciso ser entregue nas mãos dos oficiais romanos, sacerdotes, escribas, os principais do povo, para que a igreja possa nascer. Eu preciso morrer, tem que haver renúncia da minha parte. E aí Pedro diz: Senhor, não haja dessa maneira, pense em ti mesmo. A mensagem de Jesus é pensar no outro e não em si. A mensagem de Pedro: Senhor, pense um pouquinho mais em ti, não permita que isso aconteça contigo. E aí a resposta de Jesus a Pedro é: para trás de mim, Satanás, você agora está me servindo de escândalo. Esta palavra grega, escândalo, significa uma pedra de tropeço, é uma pedra no caminho para tentar tirá-lo da rota da cruz. Se Jesus sai da rota da cruz, a igreja não nasce. Se ele pensa nele, a igreja não vai existir. Não haverá multiplicação. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, não vai dar fruto. Mas a mentalidade petrina é essa: Senhor, pense em ti mesmo, busque uma rota alternativa, fuja do sacrifício. Esse negócio de cruz dá muito trabalho. O Senhor mesmo acaba de dizer, é muito sofrimento. E o Senhor, de antemão, sabendo que haverá luta, sofrimento, ainda vai querer encarar esse caminho. Senhor, eu amo tanto o Senhor que eu vou lhe fazer uma proposta: não vá por esse caminho não, busque o mais fácil. A palavra de Jesus a Pedro é: para trás de mim. Porque o que você acaba de falar, você deixa claro que você não compreende as coisas que são de Deus. Você só compreende as coisas que são dos homens. As coisas que são de Deus, as coisas que são dos homens. A mente de Deus, a mente dos homens. O que tem valor para Deus, o que tem valor para os homens. Jesus está falando da mente de Deus, do plano de Deus. E o plano de Deus passa pelo sacrifício dele, para que a igreja nasça. O plano dos homens é evitar o sacrifício e não se importar com os outros. O plano de Deus está se preocupando com o outro. O nosso Deus, como já foi dito, é o primeiro missionário. E a missão que o nosso Deus fez não foi entregando o que havia de pior no céu. Ele não enviou qualquer anjo, não enviou um arcanjo, um querubim, um serafim. O Senhor nosso Deus esvaziou o céu do maior tesouro que lá existia. O Senhor nosso Deus entregou o que tinha de mais precioso no céu para comprar a sua igreja. Isso é sacrifício.
O próprio Davi ensina: eu não posso entregar a Deus algo que não me custe, para que seja sacrifício e seja aceitável. Tem que haver dor, tem que haver renúncia, eu tenho que sentir alguma coisa. E Deus está dando essa lição. Deus ama o mundo de tal maneira que Ele entrega o seu próprio Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. A essência do Evangelho é renúncia, a essência do Evangelho é pensar no próximo. A razão de existir da igreja não é por causa da igreja. A igreja existe para servir o próximo, para ir em busca do perdido, para renunciar à sua vontade, para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o mundo conheça ao seu Filho, a quem Ele enviou para resgatar a humanidade. É por isso que na sequência do texto o Senhor Jesus ele vai deixar claro, Pedro, e agora não apenas a Pedro, mas a todos que ali estão, dizendo o seguinte: olha, se vocês estão querendo evitar o caminho da dor, da renúncia, da cruz, vocês têm a escolha a fazer agora. Se vocês querem vir após mim, vocês têm que aprender a renunciar a si mesmo, tomar a cruz e me seguir. Eu estou indo para a cruz. Se vocês querem seguir os meus passos, vocês têm que ir também para a cruz. Porque o que adianta evitar a cruz? Evitar a cruz significa salvar a sua própria vida. É o que Pedro estava propondo: Senhor, tenha piedade de ti mesmo, salva a sua pele, pense em si. E aí Jesus está dizendo: mas o que adianta eu preocupar-me excessivamente, tão somente comigo, a ponto de ser indiferente à necessidade do mundo à minha volta, do meu colega de trabalho, do meu colega de faculdade, de escola? Do que adianta eu pensar só nos meus desejos, meus sonhos e projetos, enquanto as pessoas estão indo ao inferno ao meu redor e a chave está comigo guardada no meu bolso? Do que adianta? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se no final perder a sua própria alma? O Filho do Homem, diz Jesus, ele há de vir na sua glória, com seu Pai, na glória de seu Pai, com seus anjos. E quando ele vir então em sua glória, ele dará a cada um segundo as suas obras. Ele está falando de seguir os seus passos. Mas para ter acesso à glória tem que passar pela cruz. É impossível chegar à glória sem passar pela cruz. Quando se trata de chegar à glória, todos querem chegar à glória, mas só há um caminho que leva à glória. Esse caminho é a cruz. Esse caminho é a cruz. O que tudo isso tem a ver com uma igreja missional? Pedro demorou um pouco, mas aprendeu. Deixa eu acelerar aqui por conta da hora. Pedro vai usar essa chave. Quando a igreja efetivamente dará início às suas atividades como igreja, todos sabemos quando isso ocorre. Atos 2, o dia de Pentecostes. Porque o Senhor Jesus compra a igreja a partir do seu sacrifício vicário. Com o derramar do seu sangue, ele resgata, ele compra. Mas depois de ressuscitado, ele dá uma ordem a esta igreja que ele acaba de comprar. Ele diz a esta igreja: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, ele está dizendo: não saiam a cumprir a vossa missão antes que eu envie o outro Consolador. Mas quando o Consolador vier, vocês não fiquem mais parados. Vocês saiam e levem a mensagem, usem a chave, abram a porta do reino, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e continuem abrindo as portas até os confins da terra. Este evento se dá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo. Depois daquele evento que marcou o início da trajetória poderosa, vibrante da igreja na terra, todos sabemos, houve um grande tumulto na cidade. A cidade estava lotada, era dia de peregrinação, era a festa do Pentecostes, a festa das semanas. Então todos estavam peregrinando a Jerusalém, mas aquele grupo pequeno fazia mais barulho do que as multidões que estavam peregrinando ao templo para esta festa. Então todos são alarmados, a sua atenção é capturada e eles vão ali tentar entender, acham tratar-se de pessoas bêbadas. E aí Pedro então vai fazer o seu primeiro discurso. E qual é o cerne desse discurso? Aí está, a partir do versículo 14. Porém Pedro, pondo-se de pé, junto com os 11, levantou a voz, dizendo: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejam notórios e escutai as minhas palavras.
Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Então Pedro vai explicar o cumprimento da profecia de Joel. Deixe-me pular essa parte. Ele vai ao versículo 22, ele diz: varões israelitas, escutai essas palavras. Ouça a pregação de Pedro, abrindo a porta. Ele diz: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este, 23, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pela mão dos injustos, ao qual Deus ressuscitou. Olha a mensagem de Pedro, é a mensagem que Jesus disse assim: olha, por enquanto não entreguem essa mensagem, mas quando a igreja começar a sair, vocês preguem a mensagem. Que mensagem? O Cristo crucificado, o Cristo que se entregou, o Cristo que foi à cruz, mas não está morto, ressuscitou, está vivo, e breve voltará para buscar a sua igreja. Quando Pedro saca a chave e prega a mensagem, quase 3.000 almas. Uma igreja que não perde oportunidade, é numa praça, é diante de uma circunstância adversa, é sendo questionada pela sua atitude que ninguém está compreendendo. A resposta é simples: o Cristo crucificado. O Cristo crucificado. O Cristo crucificado. Essa igreja continua avançando e a mensagem não muda mais. É a mensagem do Cristo crucificado, porém que não está morto, mas está vivo. O Cristo ressuscitado, o Cristo que está à destra de Deus. Uma igreja missionária é uma igreja que não perde a oportunidade de falar do Cristo crucificado. É uma igreja que não se envergonha de falar do crucificado. É uma igreja que entende a importância, a responsabilidade de falar, como disse o apóstolo Paulo, a tempo e fora de tempo. Não é no púlpito, não é no microfone, não é na festividade. É também no púlpito, é também com o microfone, é também na festividade. Mas é em todo lugar, em todo tempo. Apareceu a oportunidade, uma igreja com visão missional, o Cristo crucificado. Alguém está com problema de saúde, eu sei a resposta: é o Cristo crucificado. Problema na família, é o Cristo crucificado. Você está com problema na criação dos filhos, eu sei quem pode resolver: o Cristo da cruz. A mensagem é sempre a mesma, ela não muda, mas o poder dela também é o mesmo, não muda. É poder de restaurar, é poder de transformar, é poder de salvar. Ainda há poder na mensagem do Cristo crucificado. A igreja não precisa de novos métodos, a igreja não precisa de novos meios, a igreja precisa de coragem e ousadia para voltar a pregar a mensagem da cruz, o Cristo crucificado. Aleluia. Infelizmente, houve uma pequena resistência, para não dizer uma grande resistência, por parte daquele grupo em levar a mensagem para além do seu meio religioso, cultural, social. Os apóstolos, em especial os apóstolos, tiveram grande dificuldade para deixar Jerusalém e avançar para onde receberam a ordem de avançar. Todos nós conhecemos, já ouvimos em cultos de missões, Atos 1:8 e o Atos 8:1. O 1:8 é ir mediante o poder, o Atos 8:1 é ir mediante a perseguição. E todos falando, se a igreja não vai debaixo do poder, terá que ir debaixo da perseguição. Mas é interessante notar que mesmo em Atos 8:1, com a perseguição, está escrito da seguinte maneira: e também Saulo consentia na morte dele, se referindo a Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. É assim que termina o versículo 1 de Atos 8. Todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Como quem diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas a ordem era ir.
A ordem era ir. A igreja de Atos dos Apóstolos é essa igreja missional. O Senhor Jesus quer que a sua igreja vá, mas ela enfrenta resistências culturais, sociais, é tanta desculpa para não ir. E de repente um evento marcante no capítulo 9 de Atos, todos conhecemos. É claro que eu não vim do Espírito Santo ensinar os irmãos aqui, todos conhecemos, estamos apenas nos lembrando juntos. O capítulo 9 fala-nos da conversão de Saulo, mas o início do capítulo 9 diz que Saulo estava respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, e é ele quem se dirige ao sumo sacerdote, é ele quem pede cartas, é ele quem se prontifica a ir a outra cidade, a outro país. Damasco é a capital da Síria. Saulo está dizendo: meu serviço aqui já terminou, mas eu quero continuar trabalhando para perseguir os cristãos. É ele que vai ao líder, é ele que pede carta, é ele que diz: carimba aqui o meu passaporte, eu estou indo para outra nação para perseguir cristãos. Você percebe o que está acontecendo no capítulo 8? O Senhor está tentando empurrar a sua igreja para sair, ela não vai, mas tem alguém que não é mandado aí, está insistindo para ir, e do alto o Senhor Jesus está dizendo, está olhando e dizendo: é desse que eu preciso no meu time, é desse que eu preciso do meu lado. É alguém que quer fazer, não precisa mandar, é alguém que se prontifica, é alguém que tem proatividade, e é por isso que ele vai ser interpelado no meio do caminho. Jesus está dizendo: eu preciso de gente assim que queira fazer, que esteja disposto, que se prontifique, não está esperando ser mandado, está indo ao seu pastor dizer: pastor, o que eu posso fazer para a obra avançar? Eis-me aqui, eu preciso e quero fazer alguma coisa, conte comigo. Missionária Nathalie, conte comigo, o que eu posso fazer para que a obra de Deus avance? Aqui está esse homem. Do lado você tem um grupo que faz aquém do que é mandado, e do outro lado alguém que está disposto a fazer além do que é mandado. A gente tem que ficar insistindo para as pessoas fazer o que a Bíblia ordena, e elas dão desculpas para não fazer o que a Bíblia ordena. E até hoje, pastor, às vezes a gente encontra resistência quando o Senhor Jesus salva uma prostituta e ela vem com fome, com sede, com desejo de sair, ganhar alma, e alguém fica olhando: chegou outro dia desse, já está aí evangelho. Chegou outro dia desse mesmo, e lá vem o traficante todo ruim, tatuado, todo rebentado, e chega cheio de fome, de sede, e alguém diz: chegou agora, já está querendo mesmo. O Senhor tem pressa, o céu tem pressa, a obra tem pressa. Arabahala, te calabashura bacandara bahala bagaia. Aleluia. Enquanto você tem alguns que estão postergando, do outro lado tem alguém que está respirando. A razão de viver dele, respirando, é Saulo, está nas veias dele, está nos pulmões, está dentro dele. Não, é esse aí, vai vir para o meu time, eu preciso desse aí do lado de cá. Você sabe que é força de expressão que eu estou dizendo? Que Jesus precisa de alguém? É força de expressão. Estou dizendo que Ele conta com pessoas assim. Ele quer que sejamos assim. Saulo então passa para o time, no capítulo 9. Mas só que Pedro só usou a chave para os gentios. E ele precisa, para os judeus, e ele precisa usar a chave para os gentios. E ele vai usar essa chave no capítulo 10. Para que depois desse episódio, então, a chave aos gentios seja transferido para Saulo, agora Paulo. E Pedro, então, fique restrito aos judeus, porque é só o que ele quer. Ele não quer ir além. Ele poderia, mas ele não quer. Ele sofre, ele apresenta, melhor dizendo, resistência para ir pregar a um gentil. O céu desce e fala com ele, vai lá, e ele está questionando se deve ir ou não. Os panos, os tecidos, os lençóis com aqueles animais, a voz do céu ordena: mata e come. E ele olha para o céu e diz: não como isso. Como quem diz: eu sou mais santo do que o céu. O céu está ordenando a fazer, o céu quebra paradigmas. Enquanto tem alguém que se diz santo demais e não come, tem alguém que está lá morrendo de fome,
querendo fazer, querendo pregar, querendo evangelizar. Você já leu com cuidado o episódio da visita de Pedro na casa de Cornélio? A pregação de Pedro parece aquela pregação de Jonas, a pregação de alguém que prega e não quer que o outro converta. Está forçado, está ali sem vontade. Deixa todo mundo avisado que eu estou indo lá contra gosto, hein? No capítulo 15 ele ainda tem que explicar por que ele falou, olha, desceu o anjo e tal. Não foi porque eu quis, não. Mas Pedro começou a pregar. Não chegou nem no crucificado praticamente. Mas o céu já se abriu, o Espírito Santo desceu, batizou Cornélio e Pedro, agora não tem para onde correr. O Espírito já desceu sobre ele, eu vou ter que levá-lo às águas. Depois que a chave é aberta para os gentios, agora a chave é transferida para Pedro. Eu estou dizendo que o céu está sempre em movimento. O céu não está preso a um ministério, o céu não está preso a uma igreja, a um campo, a uma congregação. O céu está preso a quem queira fazer. Não importa se é grande, se é pequeno, se é da capital ou se é do interior, se tem dinheiro ou não tem. A pergunta do céu é: você está disposto a fazer, a respirar, a viver o evangelho na essência? O céu está à procura de quem queira fazer. A igreja avança, a igreja avança, chega aos confins da terra, chega em Antioquia. Lá pela primeira vez, o texto vai dizer, eu vou encerrar a leitura aqui, contar 2 breves testemunhos e encerrar a minha participação por conta do horário. Mas o capítulo 11 ainda vai dizer, versículo 19: os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A igreja está indo, mas a palavra não está sendo pregada. A igreja está espalhada, mas a palavra está presa. Está escrito aqui, irmãos. Mas o céu sempre tem os quebradores de paradigmas. Havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene. Não são judeus de Jerusalém, são de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Se o pessoal de Jerusalém não quer falar, tem gente em Cirene que quer falar, tem gente em Chipre que quer falar, e o Senhor Jesus não está indo atrás de credencial, de título, de cargo. Ele quer saber, você quer falar? Eu coloco a palavra na sua boca. Você quer anunciar? Eu dou a mensagem a você. Se você quiser falar, eu te uso. Mas eu não sou do ministério A, B ou C, D. Mas o ministério A, B ou C, D tem todas as possibilidades e oportunidades e não faz. Mas tem alguém que quer fazer. O céu está em movimento, está procurando estes. Encontrou-os, a mão do Senhor era sobre eles, grande número creu e se converteu ao Senhor. A fama chegou aos ouvidos da igreja lá de Jerusalém. E algum apóstolo foi? Enviaram o Barnabé. Vai lá, Barnabé, vê o que está acontecendo lá. Barnabé foi. O texto diz aqui: o qual, chegando, versículo 23, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé. E aí muita gente se uniu ao Senhor. 25 diz que Barnabé então parte a Tarso para buscar Saulo. Chegou a hora dele, e agora ele vem também para Antioquia, e todo ano eles se reúnem naquela igreja e ensinam muita gente. E aí o texto encerra dizendo que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Não foi em Jerusalém, não foi no meio dos judeus, foi naquela igreja lá de Antioquia, que a sociedade olhava e dizia: como se parecem com Cristo, como esse povo lembra o crucificado. A gente olha o estilo de vida dessa gente e automaticamente nos reportamos ao homem de Nazaré. A gente vê como eles se vestem, como falam, como andam, como se comportam, e a nossa mente é capturada imediatamente ao Cristo. Pela primeira vez, não foi eles que se chamaram, a sociedade, uma igreja missional é assim, a sociedade vê Cristo nela, é a sociedade que diz: ali vai um cristão, ali vai um cristão, ali tem Cristo na vida, ali tem Cristo, ali tem Cristo, ali tem Cristo, mas não é judeu, não interessa, tem Cristo, mas não é de Jerusalém, mas tem Cristo.
Os grandes movimentos missionários então começam a partir daqui, e a igreja que impulsiona esse movimento que atinge os confins da terra não é a igreja de Jerusalém. Antioquia. Você acha que Deus está preso a CNPJ? Você acha que Deus está preso? Não. Alá, chorabacandarabaia. Anderralá, churicanda. Ele só está procurando alguém, ele está procurando alguém. Ele está procurando alguém, ele está procurando alguém. Foi o que o nosso pastor já disse aqui no início deste trabalho de tarde. Ele está dizendo: a quem enviarei? Eu estou procurando alguém. Há vagas, há vagas, há vagas. Nós precisamos copiar essa igreja de Antioquia. Jamais poderemos ser como a igreja de Corinto. Eu costumo dizer aquela igreja de Corinto, uma igreja tão marcada pelos movimentos do Espírito Santo. Os dons espirituais se manifestavam naquela igreja, é fato, e Paulo diz isso. Mas a despeito de todos os dons espirituais se manifestarem na reunião da igreja, Paulo, quando escrevia aos crentes, dizia: eu não posso escrever como quem escreve a espirituais. Eu tenho que escrever para vocês na consciência de que eu estou escrevendo para carnais. E aí Paulo vai dar uma lista de pecados praticados por aquela igreja, a ponto de Paulo dizer que havia pecados que naquela igreja se cometiam, que no mundo não se cometia. Paulo dizia: eu ouço dizer que há no meio de vós pecados que não se ouve dizer no mundo. É um tempo em que o mundo olha para a igreja e diz: igreja, volte a ser igreja, porque o que vocês fazem aí a gente não faz aqui. É o mundo dizendo: eu não sou crente, mas eu sei que isso que você faz, crente não faz. E aí eu sei que é duro de ouvir, mas é tarde de conscientização, noite de conscientização, e de vez em quando um choque é necessário acontecer. O que Paulo está dizendo é: o maior impedimento para o avanço do evangelho na cidade de Corinto é a igreja de Corinto. Vou repetir para você captar bem: o maior impedimento para o avanço do evangelho na cidade de Corinto era a igreja de Corinto. O mau testemunho, a má fama, a má conduta. As pessoas olhavam e diziam: é isso aí que é ser crente? É isso aí que é ter vida com Jesus? Não, pelo amor de Deus, aqui do lado de fora a gente está bem melhor. Quando a igreja perde a razão de ser, não entende a sua missão, não vive para a glória de Deus, não respira o cristianismo em todo o tempo, quando a igreja faz vergonha, ela atrapalha o avanço da obra. O Senhor Jesus está em busca de igreja em tempo integral. Deixa eu lhe contar 2 rápidos testemunhos e já encerro. Há 12 dias atrás retornei de uma viagem de apoio missionário a uma família na Argentina, a cidade de Santiago del Estero, no norte da Argentina, próximo ali da Bolívia. Saímos de Vitória, viemos a Guarulhos, de Guarulhos a Buenos Aires, de Buenos Aires a uma cidade chamada Salta, de avião, depois mais 7 horas de ônibus, chegamos a esta cidade. Fomos lá apoiar os missionários, fazer alguns trabalhos. Na noite de quarta-feira, a igreja que fomos levar a palavra, minha esposa e eu, na quarta-feira minha esposa pregou a palavra. Eu estava ali e veio um pastor de uma outra igreja visitar-nos. Dizia ele que me conhecia. Ai, meu Deus, isso é um milagre de me conhecer. E aí ele foi lá. E ele depois foi explicar de onde me conhecia. E que interessante, ele disse assim: pastor, eu comprei um DVD do senhor em 2011, quando o senhor tinha retornado do Haiti e trouxe um DVD lá, na época eu fiz sobre o terremoto, eu estive no Haiti logo após o terremoto, fiz umas filmagens sobre a realidade para a gente conseguir levantar recursos, ajudar o trabalho missionário no Haiti. E ele me disse que num domingo que eu fui na igreja dele, em Linhares, por acaso, em Linhares, no norte do Espírito Santo, ele disse que comprou aquele DVD, e ele falou para mim assim: pastor, eu estava com aquele desejo, faço missão, não faço, faço, não faço. Comprei aquele DVD, vi aquela mensagem, vi aquele vídeo do Haiti, tomei a decisão, vou fazer missões. Comprei as passagens, tempo depois, foram parar na Argentina, isso em 2011, eu não sabia.
Aí quando ele viu que eu estaria lá, ele foi lá para me ver, para conversar e tal, relembrar esse momento, consegui lembrar do episódio. Na época tive uma dificuldade para chegar na igreja, e quase no fim do culto, peguei um movimento do pessoal do Arco-Íris lá na praia, tudo difícil para chegar no lugar. Consegui chegar, preguei, enfim. Aí ele me fez a seguinte pergunta: "Você vai lá na igreja que eu estou dirigindo?" Eu falei: "A gente está com uma programação um pouco apertada aqui." Mas ele disse: "Não, pastor, por favor, seria uma honra." Consegui com a minha esposa ela ir numa igreja e eu ficar livre para ir nesta igreja dele na sexta-feira. Então na quarta-feira, conversei com o pastor que nos recepcionava: "Podemos ir lá, pastor?" "Podemos, tá na bênção, tá." Então deixamos combinado. Fui dormir. Nessa noite de quarta-feira que eu fui dormir, eu tive um sonho que há muito tempo, aliás, eu não consigo me recordar um sonho de batalha espiritual tão forte como essa que eu tive ali na Argentina. Eu sonhava que dava a hora de ir para o culto, eu no sonho entendia que era hora de ir para o culto, tentava me levantar para ir, não conseguia, e ficava naquela luta, querendo levantar para ir, não conseguia, até que eu percebi que alguma coisa estava segurando a minha perna, me impedindo de levantar-me, e eu olhava assim no sonho, tinha um volume assim por baixo do lençol. Quando eu removi o lençol, tinha como um anão, mas como se fosse aquele corcunda de Notre Dame, um bicho assim bem deformado, e me segurando para me impedir de levantar. E eu tentava expulsar e ficava com a voz embargada e tentando e não conseguia. Depois de muita luta eu consegui expulsar em nome de Jesus. "Sai em nome de Jesus, eu vou lá no culto." E acordei assustado. E isso já tinha acontecido depois de um período da oração de madrugada. Até disse a minha esposa: geralmente a gente tem um sonho e ora depois, mas eu orei primeiro, 3 da manhã, e depois veio esse sonho. Eu falei: meu Deus. E aí no outro dia, conversando com o pastor que nos recebeu, ele disse: olha, a gente vai lá na sexta-feira. Ele chamava o lugar de La Banda, uma expressão lá castelhano, que era do outro lado da outra banda do rio. A gente ia lá nesse lugar. Mas ele começou a dizer assim: aquele lugar lá é terrível. O pessoal faz umas obras de feitiçaria lá muito forte. Tem um lugar lá que eles adoram a tal de Salamanca e tal, a divindade de morte. E falou: e lá costuma aparecer muito uns demônios. O pastor falando comigo, tipo uns anãozinhos assim. Eu falei: entendi. Eu não tinha falado com ele. Ele falou, aí quando eu disse: pastor, eu tive esse sonho. Você sonhou com ele? E ele estava dizendo que não ia lá. Aí o pastor falou: então vamos continuar a oração. Eu falei: não, já estamos em oração. Estou em um mês em oração no Brasil antes de vir. Continuamos no propósito aqui, vamos lá. Chegamos lá nesse lugar. Realmente muito opressão, muito feio, esquisito lugar. Fui levado para o púlpito. Quando estava lá na frente, no meio do culto, do louvor, da adoração, um jovem, depois a gente foi interrogar e descobrir, de 26 anos. Partiu em disparada na minha direção para tentar me pegar e me derrubar. 5 obreiros pularam em cima dele, o agarraram. Uns amarraram as pernas dele com corda lá. E ele vinha trazendo os 5 obreiros assim, vindo na minha direção, gritando: não era para você ter vindo aqui, não era para ter vindo aqui. A gente começou a orar com os demais pastores para aquela libertação. Foi uma luta. Depois aquele jovem foi liberto, o jovem José. Fizemos o apelo, ele entregou a vida a Jesus. Estava lá o pai dele, a mãe dele, a esposa dele, o filho dele. E aí quando eu retornei, que eu fui pregar no culto de missões na igreja, eu fui ler o texto, querido obreiro, pastor Gideão leu aqui, de Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Primeiro sinal em meu nome. Falei: meu Deus, a primeira coisa na obra missionária é expulsar demônios. Primeira coisa. Porque a oposição de fato é grande. Estou dizendo isso para assustar alguém? Definitivamente não. Acredito que a igreja é poderosa e é vitoriosa. Só estou dizendo que nós estamos assumindo um compromisso de lutar contra as portas do inferno, mas elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Elas não prevalecerão. O último testemunho, bem simples, irmão, para você entender como é a simplicidade do evangelho, mas quando você está ligado, você percebe Deus em tudo.
Quase no último dia para vir embora, a missionária que nos recebeu disse: pastor, vamos numa cafeteria dessa do centro da cidade para a gente conversar, tomar um café. Fomos lá. Aí fomos atendidos pelo garçom. Ela falando o castelhano dela lá, disse ao garçom, perguntou para a gente: vocês querem comer o quê? Eu falei: o que tem? Disse lá: desses aí eu não conheço nenhum, eu sei misto quente. A gente chama de misto quente, né? Aqui também é misto quente, o pão. Misto quente, como é que chama aí? Ela falou: aqui chama tostado. Tostado. Eu falei: então pede aí 2 tostados. Eram para mim e para minha esposa. Aí ela pediu os 2 tostados. Passou uns tempos, o garçom voltou trazendo torrada. Não, a gente pediu tostada. Ele: não, você pediu tostada. Eu falei: só mudou a última letra, muda uma coisa para outra. Você falou tostada. Eu falei: não, falou tostado. Não, falou tostado. Eu falei: tostado. Aí ficamos conversando lá. Aí chamou a atenção de todo mundo na cafeteria. Os brasileiros. Aí ficou aquela coisa. Aí o garçom falou: tudo bem, a gente vai comer aqui a tostada, então sem problema. Aí o garçom saiu para lá. Aí as pessoas se aproximou uma senhora, falou: eu percebi que vocês conversaram, vocês são brasileiros. Começou a perguntar: sim, somos brasileiros, a missionária está aqui. Você é missionária? E você é o quê? Não, eu sou desviada. Então teve que ter esse movimento todo só para você se aproximar. Senta aqui conosco, aqui na mesa. Está desviada de onde? Não, é porque eu comecei na igreja, me decepcionei. Não, mas a igreja é assim mesmo. Às vezes você vai se dar com pessoa, decepciona, mas Jesus não decepciona ninguém. Aí ela: pois é, eu tenho experiência com Deus. Aquela ali é minha mãe. Ela estava entre a vida e a morte na UTI. Eu fiz um voto com Deus que se salvasse ela da morte, eu voltaria para a igreja. Então traz sua mãe aqui também. A mãe veio. E a senhora está vendo aí, Deus fez um milagre, a senhora está afastada. Não, mas eu quero voltar para Jesus. Então volta agora e oramos ali, a intérprete falando: me dá seu telefone, a gente vai te visitar. E quando terminou todo aquele movimento, o garçom voltou e disse: desculpe, foi de fato um erro nosso, aqui está a tostada, e vocês não precisam pagar, porque o erro foi nosso. Eu falei: meu Deus, agora recebemos até de graça. O Senhor só deu essa embolada aqui para a gente ganhar a alma e depois presenteou a gente. Coisa simples, irmão, do dia a dia. Oportunidade o Senhor está dando o tempo todo. O tempo todo. A igreja missional, ela não perde a chance de anunciar a Cristo e ganhar almas. Aonde estão os membros dessa igreja que quer ganhar almas? Podemos orar, pastor? Ficar sobre os pés e orar? Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar. E eu agradeço de coração a paciência dos irmãos para conosco. Querido Deus e Pai, nesta noite nós te louvamos por este momento precioso e especial, em que pudemos aqui compartilhar da Tua palavra, ouvir a Tua voz, pudemos aqui entender o chamado do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, queremos nos comprometer ainda mais em ser a Tua boca na terra, a Tua voz, anunciadores do Teu Evangelho. Unge-nos mais ainda com a autoridade do céu, o poder do Espírito Santo. Continua capacitando esta igreja para desbravar, quebrar paradigmas, entrar aonde outras não quiseram entrar, chegar aonde outras recusaram-se a ir. Ó Deus, surpreenda, abrindo porta, mandando recurso. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui está um povo que está dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então levanta este povo com autoridade e poder para a sua obra ser realizada de forma extraordinária. Ó Deus, não só aqui na capital, no interior, não apenas no estado de São Paulo, aonde o Senhor quiser fazer a sua obra expandir, levante obreiros, homens, mulheres capacitados, destemidos, cheios do Teu Espírito, para levar a Tua palavra e ganhar almas. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Amém.